Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da DBOCM. Eu sou Guilherme Brito e aqui a gente fala bastante sobre carreira e tecnologia, sobre banco de dados. E nesse podcast é um podcast específico sobre Oracle DataGuard, que a gente está dando início hoje para dar uma sequência de conteúdos ali focados nessa ferramenta do Oracle, que é uma ferramenta fundamental aí, que traz muitos benefícios. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura do DataGuard 19c. A gente vai falar algumas questões até de diferenças das versões anteriores para a versão atual e o quanto que essa ferramenta ela é fundamental quando a gente fala de um ambiente de disaster recovery. Eu estou aqui com o Thiago para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Guilherme, contigo. Por aqui tudo certo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre DataGuard, cara. Você é um cara que tirou a certificação aí recentemente. E falar um pouquinho, né, cara, sobre uma introdução, né, cara, o que é essa arquitetura do DataGuard e quais são o porquê que alguém deveria ter um DataGuard dentro de uma empresa e o que isso pode ajudar dentro das empresas. Fala um pouquinho pra gente. Legal, então o DataGuard, o Oracle DataGuard, ele é uma solução da Oracle para você ter replicação do seu banco de dados. Então você cria ali réplicas do seu banco de dados produtivo e isso vai servir tanto para alta disponibilidade quanto para a questão de disaster recovery, né? Você ter essa réplica, no caso do desastre do primário, você pode tornar essa réplica o primário com um downtime muito baixo. Então, são grandes vantagens de você ter esse ambiente replicado. E dentro dessa replicação, você pode fazer isso de N formas. Nós temos a nomenclatura aqui nessa configuração da DataGuard de o banco produtivo ser o banco primário e a réplica ser o nosso banco standby. Então, esses bancos standby, eles existem basicamente 3 tipos de standby, que é o standby físico, que é uma cópia bloco a bloco do banco primário, uma cópia idêntica mesmo a nível físico. Nós temos o nosso standby lógico, que é uma cópia lógica do nosso banco primário. Existem certas restrições quanto a tipos de dados que você pode replicar para um standby lógico devido ao fato dele fazer a aplicação via SQL Apply. Então ele vai capturar os dados de Reduo através de um dicionário do LogMiner, vai transformar isso em instruções SQL e assim vai aplicá-la no standby lógico. E o último tipo é o snapshot standby, que nada mais é do que um standby físico que é convertido temporariamente para uma réplica atualizável do banco. Ele geralmente é utilizado para Real Application Testing ou para outras configurações que necessitem de criação ali de índice, de tablespace para testes de aplicação, e depois ele é convertido de volta para um físico e desfaz todas aquelas alterações que foram feitas, né, no momento da conversão em diante. Então, basicamente, são essas 3 soluções que nós temos a nível de standby. Que legal. Vamos lá, Thiago. Eu trabalho com DataGuard desde a versão 10G, há um bom tempo. E eu lembro que antes, cara, vamos até falar já um pouquinho sobre as diferenças ali da arquitetura, do que tem de novo nessas versões mais novas. Porque antes era muito claro que o hack ele era uma ferramenta, uma solução para alta disponibilidade. E o DataGuard era para disaster recovery. Então a gente tinha essa separação assim há alguns anos atrás. E hoje, cara, eu estou aqui com a documentação aberta aqui do DataGuard, né? E na primeira linha, na introdução do conceito aqui do DataGuard, ele fala que é uma solução que garante alta disponibilidade, data protection, proteção de dados, disaster recovery para dados enterprise. Então, assim, a gente vê até a evolução do produto, né, cara, com relação a isso, que antes ele começou com uma proposta e hoje, querendo ou não, a solução de DataGuard, ele abrange muito mais do que simplesmente um DR, né? Porque antes era assim, meu site caiu, vou jogar para o outro lado. Não, mas não é só isso, né? Exatamente. Então, nós temos toda a questão de disponibilidade na aplicação de patches, por exemplo, que causariam um downtime em um ambiente único, né, onde você tem ali um single instance, por exemplo, ou mesmo em ambiente hack, dependendo da aplicação. O upgrade também, você tem as rolling upgrades, né, que aí você faz a aplicação, por exemplo, no standby primeiro, depois faz a virada do banco primário para o standby, então o antigo standby virou um primário, a aplicação conecta nele, você faz a atualização ou aplicação de patch no antigo primário e depois desfaz essa role transition, né? O primário antigo volta a ser o primário atual. Então, ele garante também hoje essa alta disponibilidade. No caso de
disaster recovery, né, você também tem um downtime mínimo. Hoje é possível que você configure um host terceiro a configuração, que ele não tem nenhum dos bancos, para ficar analisando a saúde dessa configuração. Então, se o meu primário cair, automaticamente ele faz a virada para outro ambiente, caso ali aquele limite configurado de segundos de downtime for excedido. Então, a alta disponibilidade ganhou bastante espaço dentro do DataGuard nas últimas releases. Que legal, cara, que legal. E até mesmo proteção de dados também, que a gente pode fazer até um outro podcast só falando de alguns pontos de proteção de dados, de criptografia e várias coisas ali que são fundamentais também, né, cara? Muito legal, Thiago, muito legal. E vamos lá, cara, com relação a essa parte de arquitetura, né, eu acho que nós tivemos também uma evolução muito grande das versões anteriores para essa versão mais nova. Eu lembro que você teve até um trabalho considerável na hora de fazer uma aula aí recente da DBOCM sobre ter essa visualização dos elementos da arquitetura, só que dentro do 19C, né, cara? Que é uma coisa que muitas vezes a gente vê muito material na internet desatualizado, algumas pessoas falando de alguns processos ali e conceitos que existiam antes que hoje não existem mais, né? Que mudou de fato. E a gente quer falar aqui sobre esse ponto atualizado, né, cara? Sobre evolução. O que o DataGuard 19 é realmente diferente, inclusive dentro da arquitetura? Você consegue compartilhar aí com a gente, cara? Até, pessoal, quem está assistindo essa gravação aqui nos podcasts, no Spotify, aqui no YouTube a gente vai compartilhar a tela, tá? Especificamente sobre esse tópico, porque é um tópico que realmente, para entendimento, eu acho que é melhor ter essa visualização. A gente vai trazer isso aqui para vocês. Fala aí, Thiago. Legal, então na nossa arquitetura de um standby físico para a nossa versão 19C, houveram algumas mudanças, principalmente nesses processos aqui. Então vou explicar primeiramente o fluxo e depois eu repasso ali as atualizações que houveram. Então aqui inicialmente nós temos o nosso banco primário, que é onde as transações ocorrem. Então você tem a aplicação, ele vai estar conectado aqui. Essas transações, elas geram dados de redo, né? Elas estão alterando data blocks e elas vão jogar esse redo para o nosso redo log buffer, arquitetura normal, tranquila. Esse log será escrito pelo log writer nos online redo logs e o processo de archiver realizará o archive. A diferença em uma configuração da DataGuard é que esse redo que está no nosso buffer, ele é enviado para o nosso lado standby. Então essa linha pontilhada que separa o primário do standby. Esse envio na versão 19C é feita através dos serviços de transporte de redo, que pode ser tanto assíncrono, que é quando ele envia os dados e não espera que o host standby reconheça o recebimento deles, e o síncrono, que é quando você envia e o nosso standby envia um reconhecimento de volta para o nosso processo. Nas arquiteturas antigas, nos diagramas antigos, aparecia aqui um processo chamado LNS. Esse processo não existe mais, tá? Hoje, na arquitetura 19C, o processo TT é quem faz o transporte assíncrono e o NSS é quem faz o transporte síncrono. Então, muitas pessoas utilizam até scripts antigos, né, das versões ali 10, 11 do banco, e eles têm referenciado nesses scripts a $V Managed Standby, que é uma view que já foi descontinuada pela Oracle e provavelmente em releases posteriores ela será excluída. Dentro dessa view, essa nomenclatura LSN, o próprio processo de arquivamento aparece com a nomenclatura antiga também, ARC, com um H no final. Então, hoje se orienta a utilizar a view $V DataGuard Process, que é uma view que vai trazer essas nomenclaturas aqui já atualizadas, tá? Então, já fica uma dica aqui para aquele DBA que tem mais tempo de Oracle, atualize seus scripts se você já está lidando com versões 12.1 ou superior. Dito isso, esses processos que realizam o transporte de redo fazem o envio para o processo RFS no nosso banco standby. Ele será o responsável por receber esse redo e escrevê-los nos standby redo logs. Então, todo redo recebido por um standby é escrito em standby redo logs, que esses, assim como o line redo log no banco primário, eles são arquivados por um processo ArcN. E depois o nosso processo MRP vai fazer o redo apply, que é a aplicação do redo que nós temos em um banco standby físico.
Nós temos dois tipos aqui, o Real-Time Apply, que é quando, enquanto esse Redo está sendo escrito nos Standby Redo Logs, ele já pega os dados aqui do grupo atual, no qual está sendo realizada essa aplicação, e aplica nos data files do banco Standby. Caso não use o Real-Time Apply, ele vai buscar esse Redo dos arquivos de Redo Logs e vai fazer a aplicação no banco Standby. Caso por algum motivo tenha havido um gap, né, do recebimento, recebi até a sequência de Redo 10, tive um gap e voltou na 15. O nosso processo RFS consegue identificar esse gap e faz um gap resolution, uma resolução desse gap, buscando aqui nos arquivos de Redo Logs do primário, e aí sim ele vai fazer o envio novamente para o RFS, ele vai aplicar e vai corrigir automaticamente esse gap. Muito bom. E aqui, pode falar. Só a próxima arquitetura é do nosso standby lógico, né? Então, o standby lógico, ele difere do nosso standby físico na parte do standby. O envio aqui do primário é basicamente o mesmo, a única diferença aqui é que o primário precisa ter um dicionário do logminer habilitado. Esse Redo com o dicionário do logminer chega no RFS e ele aplica no standby Redo Logs, assim como o nosso standby físico. Porém, quando esse Redo chega no processo LSP, aqui dentro o LSP é um dos componentes, né, o Coordinator. Aqui, depois nós vamos ter outros podcasts falando sobre standby lógico e lá eu explico um pouquinho melhor. Mas aqui ele vai identificar essas mudanças dentro do dicionário de dados do logminer e vai passar para que o SQL Apply faça essa aplicação. Então, ele vai transformar isso em SQL, Insert, Update, Delete, e vai fazer a aplicação no nosso Standby. A grande diferença aqui é que esse Standby é um Standby que atua em modo aberto, read-write, diferente do Standby físico, que geralmente está em modo Mounted ou com a option Active Data Guard, ele opera em modo Open Read Only. Então aqui nós temos dois tipos de arquive de Redo Logs. Temos os arquivos de Redo Logs gerados pelos Standby Redo Logs, que são chamados de arquivo de Redo Logs estrangeiros. E nós temos também aqueles gerados pelos online Redo Logs, porque você pode estar fazendo SQL diretamente, né, dentro do nosso Standby lógico. Então, ele também aplica aqui o Redo Log Buffer, escreve nos online Redo Logs e gera arquivo de Redo Logs. Inclusive, a própria Oracle recomenda que esses dois tipos de arquive de Redo Logs sejam salvos em locais diferentes. E diferente também do nosso standby físico, nota que aqui o standby tem dois processos nesse esquema visual aqui de archive. Então, você precisa ter um número maior de processos de archive em um standby lógico do que em um standby físico. Basicamente, é essa arquitetura que nós temos para ambos os tipos de standby. Show de bola, Thiago. E vamos lá, cara. Até olhando para essa tela aí, cara, e conseguindo visualizar essa arquitetura, é importante a gente ver, cara, a quantidade de conceitos que você precisa saber para conseguir dominar o DataGuard, né? Então, a gente viu ali processos backgrounds, você viu ali conceitos de Redo, arquive de Redo Logs, alguns parâmetros que muitas vezes você pode configurar e habilitar para você fazer esse tipo de configuração, né, cara? Então, a gente até coloca dentro dos nossos programas, né, a importância de você ter a base do OCP para conseguir depois fazer. Inclusive, se eu não me engano, cara, para certificação de DataGuard é um pré-requisito, né, cara? Antes Correto. de tirar a certificação de DataGuard, você tem que ser um OCP ou 12 ou 19, ou um expert em DataGuard, a certificação de DataGuard do 12, ou até mesmo um OCP 11. Então, assim, requisitos, né? Cara, é importante você realmente ter uma base. E, Thiago, o quanto que isso aí foi importante, cara, para não pular essa etapa, cara, dentro do seu processo de estudos, cara? É imprescindível que você, nesse processo de certificação OCP, né, você realmente conceitue e aplique os conceitos, obviamente, muito bem. Porque para você montar um DataGuard, como você bem falou, você precisa entender primeiramente da arquitetura de processos, de memória, a gente viu ali a arquitetura de memória através do Redo Log Buffer. Nós precisamos entender muito bem a camada de Oracle Net, porque através dela que o nosso banco primário fará o envio desses dados de Redo para os nossos standbys.
Você precisa ter o RMAN também muito bem conceituado, porque é a partir dele que você irá montar esse ambiente standby. Então você precisa fazer ou uma duplicação ou um restore para o outro lado, para então iniciar essa questão da aplicação, saber trabalhar muito bem com os parâmetros de inicialização também, né? Saber quais alterar, ter aquela base bem consolidada. Então, a base precisa estar muito bem conceituada para que você alcance o próximo nível. É como você constrói uma casa. Para você construir uma casa de vários andares, o fundamento dela precisa ser muito mais forte do que uma casa simples. Então você precisa fundamentar muito bem esse conhecimento para que você comece a galgar esses andares mais avançados. Então, o DataGuard é fundamental você ter a OCP e, além de tê-la, né, ter esses conceitos muito bem aplicados e muito bem internalizados. Muito bom, Thiago. E pessoal, se você hoje tem um ambiente que tem um DataGuard, não sabe gerenciar e está com problemas, não está conseguindo entender, acha que é difícil demais, você precisa realmente rever essa base. Inclusive, hoje nós temos programas que a gente consegue te preparar com toda essa base da administração de backup e recover, dos componentes ali da arquitetura, para que você consiga chegar no DataGuard e conseguir aprender esses elementos novos que você ainda não sabe e saber realmente gerenciar, executar e configurar da melhor forma e muito mais, tá? E DataGuard, Thiago, é algo que também é utilizado em cloud, né, cara? Acho que é importante a gente falar sobre isso, que o pessoal muitas vezes acha assim, cara, vou só tirar as certificações de cloud, eu não preciso tirar as certificações de on-premises, né? Eu acho que é um dos grandes mitos de muitas pessoas que travam aqui, que querem fazer só certificações de cloud direto, só que não entende nem o conceito do banco de dados ainda, cara. E muitas vezes, na hora de chegar lá no DataGuard, lá na nuvem, cara, muitas vezes vai ter dificuldade de entendimento, se der algum tipo de problema, não sabe como resolver. Por quê? Um cara que realmente está muito superficial, né? DataGuard é importante também, cara, em cloud? Com certeza. E a cloud, ela traz um benefício que você consegue criar um DataGuard com 3 cliques de botão do mouse. Só que isso gera uma ilusão de que é simples, né? E não é, tem toda uma camada acontecendo por trás. E quando ocorrer um erro, aí você vai precisar de alguém que realmente entenda dessa arquitetura, entenda o que está acontecendo ali, para identificar que aquele erro é um erro na camada de transporte de Redo, ou não, está na aplicação de Redo, foi parametrizado errado, ou para esse cenário, com esse banco primário, com esse tipo de workload que nós temos no banco primário, não é a configuração recomendada, aquela padrãozinha dos 3 botões. Então, todo esse conhecimento é super necessário mesmo em ambientes em cloud, porque por mais que seja simplificada a sua criação, a manutenção, você vai passar a ter problemas de aplicação de Redo no standby, está tendo muito lag, você precisa de um standby que esteja com os dados em real time ali, com milissegundos de diferença. Então, tudo isso vai necessitar que você tenha um conhecimento da arquitetura, da implementação do standby, para que você consiga atuar e resolver esse tipo de problema. E eu falo até mais, Thiago. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não preciso de DataGuard porque a minha nuvem já é redundante. É a mesma coisa de falar assim, cara, eu não vou usar o cinto porque eu não vou bater com o carro. Cara, tem que tomar muito cuidado com isso. E muitas vezes são conceitos diferentes, são conceitos complementares. A gente vê que, cara, inclusive em nuvem, alguns ambientes ficam indisponíveis. Existe essa questão. Hoje, o nível de solidariedade é muito menor do que alguns anos atrás. Hoje, o nível de falha, principalmente coisas de hardware, de redundância, né? Existe todo o nível de redundância para muitas coisas, mas são necessidades diferentes. E é aquilo, né? DataGuard não é só para disaster recovery. A gente falou lá no início, na introdução do nosso podcast. O DataGuard ele pode ser utilizado para muitos cenários ali, pode ter um ambiente de leitura separado, com uma instância separada, um Active DataGuard. Enfim, existem diversos cenários e possibilidades que a gente vai estar abordando aqui nesse podcast e que são muito úteis para quem trabalha numa empresa que utiliza Oracle. Tá? E, pessoal, um dos objetivos também desse podcast é a gente poder avisar aqui para vocês que no mês de maio a gente vai fazer uma imersão inédita de DataGuard. A gente nunca fez uma imersão desse tema. A gente tem visto o quanto que muitas pessoas estão buscando essa certificação, muitas pessoas estão buscando esse conhecimento. A gente vai ter uma imersão em São Paulo, presencial e também online,
que a gente vai estar trazendo 2 dias, 16 horas, abordando 8 projetos práticos de DataGuard. A gente vai abordar os temas da prova da certificação de DataGuard. A gente vai abordar uma troca de experiência de cenários, de erros, de possibilidades do que acontece dentro de um ambiente DataGuard, tanto em on-premises, tanto em cloud. Então, se você realmente quer dominar esse assunto, entende que esse assunto é fundamental, cara, você quer dominar essas soluções que a Oracle disponibilizam sobre disaster recovery, sobre alta disponibilidade, sobre proteção de dados, cara, é importante realmente você dominar esse tópico e entender o que mudou nas versões anteriores para as versões mais novas, como que isso é relevante e importante, como que isso pode ajudar, muitas vezes, a resolver o problema de um projeto. E eu falo até mais, pessoal, como que muitas vezes essa ferramenta pode ajudar na continuidade dos negócios. Acho que muitas pessoas esperam assim, um ambiente parar, perder milhões, para poder investir numa solução. O licenciamento de DataGuard é muito caro. A gente pode até fazer um podcast sobre isso, sobre licenciamento de DataGuard, sobre como que funciona, né? Mas é entender que não espere o seu ambiente parar para poder implementar uma solução dessa. Entenda que muitas vezes você ter a segurança, a continuidade dos seus negócios, ela é muito mais importante do que realmente simplesmente ter como premissa ali, vamos economizar. Muitas vezes é aquele barato que pode sair muito caro lá na frente. E uma solução de DataGuard pode resolver muitos problemas do dia a dia. E, claro, se você atua dentro de uma empresa ou consultoria, trabalha com Oracle, cara, DataGuard é um tema de sênior, cara. É um tema que depois do OCP, que você está no nível pleno, cara, você tem que dominar DataGuard para conseguir realmente atuar dentro de grandes projetos, dentro de grandes empresas. Tiago, mais alguma coisa aí, cara, que você queira falar sobre a arquitetura do DataGuard 1900? Eu só queria complementar, porque ouvindo você falar, eu lembro na minha época de início de carreira ali, a primeira vez que eu montei um DataGuard, né, estava sendo acompanhado, e era muito uma receitinha de bolo, né, faz esse passo, depois faz esse, não sabia o que estava fazendo, era um executor de comandos apenas, né, e para mim DataGuard era uma caixa preta. Eu falei, meu Deus, é algo muito complexo. E se hoje alguém se encontra nesse cenário, eu sugiro que realmente faça essa imersão, porque ali você vai entender como que o DataGuard funciona, e não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tem bastante conceito, é claro, tem bastante detalhe, como toda tecnologia um pouco mais avançada, mas entendendo os fundamentos, você tendo essa base bem conceituada da OCP, é algo que é facilmente absorvido. Então fica aqui o convite também, participem da imersão, que lá, além de toda essa conceituação teórica, nós também faremos laboratórios, nós faremos uma mão na massa e vamos explicar o porquê aquela receitinha de bolo que hoje você tem salva no seu script, ela é feita daquela forma. Show de bola, muito bom, Thiago. Pessoal, se você tem interesse em participar da imersão, estou deixando aqui embaixo um link para quem está aqui ao vivo, tá? Se você está vendo essa gravação, deixa aqui nos comentários, eu quero que a gente pode explicar como funcionam os nossos programas preparatórios para DataGuard, como vai funcionar a nossa imersão de DataGuard, e a gente consegue te ajudar desde o nível assim, não sei nada de DataGuard, como que eu começo, até o nível de falar assim, você quero tirar uma certificação, quero ser aprovado em menos tempo e quero ter mais chances de ser aprovado, porque realmente eu sei o que eu estou fazendo, eu sei implementar isso aqui na prática, beleza? Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos, e fiquem ligados que nas próximas semanas a gente vai soltar aqui mais podcasts relacionados a Oracle DataGuard, a temas que caem na prova de certificação, situações do dia a dia, para te ajudar no seu próximo nível. Tiago, fechamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.